Claro que a nossa vida pode ser muito mais pacífica e prazerosa no campo do que nas metrópoles, nas grandes cidades. Mesmo as pequenas cidades hoje, especialmente no Brasil, não oferecem a qualidade de vida que a gente pode ter no campo. Existe um monte de coisas que a gente pode fazer que tornam a nossa vida muito melhor. Cultivar o nosso alimento, ao contrário do que as pessoas pensam, não é ficar morrendo em cima de uma enxada, batendo numa terra dura para não produzir nada. Muito pelo contrário. Com informação, a gente tem um momento de muito prazer, de muita realização, inclusive um momento terapêutico, onde a gente está em contato com a terra, a gente faz esse aterramento que tem tantos benefícios, a gente fica ao ar livre, toma sol, se movimenta, ou seja, cultivando o nosso alimento, a gente tem todos os elementos para manter uma boa saúde, porque além de tudo que a gente faz enquanto a gente está plantando, a gente vai, obviamente, colher alimento saudável que a gente mesmo cultivou, que a gente sabe o que tem, o que não tem ali. É um prazer gigantesco cultivar o nosso alimento. Quem planta sabe o quão bom é colher as coisas que a gente cultivou com as próprias mãos. Uma coisa fundamental para o bem viver é a qualidade do ar. O ar que a gente respira interfere diretamente no pH, ou seja, na acidez ou na alcalinidade do nosso corpo, e isso faz toda a diferença não só no bem-estar, mas na condição que a gente fica para ter ou não ter doenças. Portanto, é básico que a gente respire um ar puro, um ar de boa qualidade. Tanto que sempre foi uma recomendação médica que as pessoas fossem para um lugar onde tivesse ar puro, ar limpo, quando elas precisam se recuperar de uma cirurgia, quando elas precisam se sentir melhor, quando elas precisam revigorar o corpo. Só que isso na realidade tem que ser feito com frequência, isso tem que ser uma coisa cotidiana, porque a gente respira todos os dias. E especialmente durante o sono, a gente ter um ar de boa qualidade é muito importante, porque nesse momento a gente está se regenerando e o nosso corpo precisa de oxigênio para isso. Uma redução do oxigênio, as células começam a desenvolver processos anaeróbicos para nos fornecer energia e isso acidifica o nosso corpo. Uma outra coisa maravilhosa é a gente ter espaço. A gente foi feito para se mexer, para caminhar, para se manter numa relação de liberdade com o espaço. E numa cidade a gente vive confinado. O elevador é apertado, os apartamentos são apertados, o carro é apertado, as ruas são apertadas, tudo nos restringe o movimento, nos restringe o espaço. E isso acontece também com os nossos sentidos. A nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, a gente tende a limitar eles nas cidades porque a gente não quer ouvir a barulheira do carro, a gente não quer sentir o mau cheiro das cidades, a gente não quer ver aquela poluição visual, aquele monte de outdoor, aquele monte de carro. Então, naturalmente, o nosso sistema biológico começa a cortar, a limitar os nossos sentidos. E o que acontece no campo é o oposto. No campo a gente quer ouvir o passarinho, a gente quer ouvir as coisas que estão ao redor, a gente quer saber se tem um barulho ali ou ali para saber o que está acontecendo, a gente quer ver o verde é uma cor extremamente curativa, a gente olhar para o verde já regula muito do nosso sistema biológico. Então no campo a gente aumenta os nossos sentidos e óbvio que com isso a gente vive bem melhor. Uma coisa importante quando a gente vai mudar para o campo ou tem uma área é saber como manejar a água. Primeiro, se for comprar um terreno, encontrar lugares com boas fontes hídricas. Olhar bem se tem rio, se tem lago, se tem nascente, se é possível perfurar poços, se tem água subterrânea suficiente para fazer a perfuração, se não são perfurações muito profundas. Existe uma série de coisas que a gente precisa ver a respeito de água e precisa também de informação para fazer um manejo dessa água, porque a gente pode plantar a água, ou seja, a gente pode sistematizar o terreno para que a terra acumule e guarde água e a gente pode fazer coletas em diversos sistemas de armazenamento, como lagos, canais de infiltração, várias coisas a gente pode fazer. Mas precisa ter em mente essa questão da água, porque a água é um bem primordial e a gente também vive nas cidades com uma água de baixíssima qualidade, que vem dos sistemas de saneamento, que vem pelas tubulações e que não chegam na nossa casa com uma boa qualidade. Então a gente, quando está no campo, pode se propiciar essa água de boa qualidade. Isso também torna a nossa vida muito melhor. Espaço, sol, ar, água, tudo isso é saúde, tudo isso faz parte da saúde, junto, obviamente, com o alimento que a gente come. Então, quando a gente está vivendo num espaço aberto,
tu também tem essa expansão no teu corpo, tu te sente muito melhor do que tu tá comprimido, tu tá apertado. E as pessoas estão acostumando com isso, acostumando com coisa ruim, de estar em espaço apertado, de estar se batendo entre outras pessoas, estar sempre numa fila, estar sempre condicionado a um espaço pequeno, respirando ar a partir de um ar-condicionado, vivendo dessa maneira. O trânsito, então, é um exemplo pior desses todos, porque tu está confinado dentro do teu carro, respirando um ar ruim, né, e perdendo um tempo absurdo nisso. Então, isso tudo faz parte da nossa saúde quando a gente começa realmente a valorizar o sol, o ar, a água, o alimento e o espaço. Você tem espaço para caminhar. Historicamente, o homem teve uma vida assim. Nós temos que resgatar isso. Isso faz parte de uma saúde integral. Corpo, mente, espírito, a gente tem que estar integrado nisso. A natureza é o que nos renova, a natureza é o que nos traz esse bem viver no campo. É por isso que a gente tem uma escola de vida integral e esses são alguns elementos da nossa vida no campo que nos fazem viver bem melhor e com muito mais saúde. Óbvio que existe muito mais coisas, a gente se torna muito mais criativo no campo, a gente desenvolve uma inteligência prática onde é capaz de realmente resolver problemas na nossa vida, a gente cria uma resistência, um condicionamento físico muito melhor, muito maior e nós temos muitos alunos com idade bem avançada que mudaram para o campo e que nos contam o quanto eles remoçaram, quanto eles se sentem rejuvenescidos com muito mais vigor, com muito mais energia por estarem no campo desenvolvendo atividades no dia a dia. Acompanhe a gente aqui que a gente está sempre compartilhando informações para bem viver no campo, sobre permacultura, sobre cultivar o nosso alimento orgânico e tudo mais que melhora a nossa saúde e a nossa qualidade de vida.